Meus pais tentaram passar a perna na minha madrasta que estava no hospital e isso se voltou contra deles, destruindo nossa família. Minha madrasta, Linda, basicamente me criou, não de uma forma figurativa, mas de uma forma literal de aparecer todo santo dia e garantir que eu tivesse o que precisava. Minha mãe biológica me amava do jeito dela, mas era inconstante. Em algumas semanas ela estava totalmente presente, em outras semanas ela desaparecia em seus próprios problemas e eu simplesmente tinha que me virar. Meu pai não era muito melhor antes da Linda. Ele estava falido, instável, morando em um motel quando se conheceram e minha mãe estava fazendo tudo o que podia para mantê-lo longe de mim por puro rancor. Linda mudou tudo isso. Foi ela quem fez meus pais conversarem como adultos. Ela negociou um cronograma de visitas quando nenhum deles podia pagar um advogado. Ela garantiu que meu pai realmente enviasse dinheiro toda semana. E embora nada disso fosse responsabilidade dela, ela nunca reclamou, nenhuma vez sequer. Ela simplesmente fez isso porque achava que era a coisa certa pra mim. Ela até montou um quarto pra mim na casa deles, não um quarto de hóspedes com uma cama improvisada, um quarto de verdade decorado do jeito que eu gostava, porque ela dizia que toda criança merece um espaço que pareça seu. Minha situação em casa na época era instável, apartamentos diferentes, pessoas diferentes entrando e saindo. A vida da minha mãe estava em constante mudança. Linda viu isso e discretamente consertou a situação sem fazer alarde. Quando minhas meias irmãs nasceram alguns anos depois, nada mudou. Linda nunca me fez sentir como alguém de fora ou como se eu importasse menos. Ela tratou nós três exatamente da mesma forma, mesmas regras, mesmo amor, mesmas expectativas. Esse tipo de consistência é raro e eu não dei valor ao quão raro era até ficar mais velho. Quando eu tinha 16 anos, Linda ganhou um grande processo contra uma companhia aérea. O acordo foi de mais de $1 milhão. Lembro-me de pensar que ela estava prestes a mudar completamente seu estilo de vida, mas ela não mudou. Ela quitou a casa, comprou um carro novo, eles tiraram algumas boas férias e então ela discretamente criou fundos fiduciários para mim e para minhas duas irmãs para que todos estivéssemos amparados quando fôssemos mais velhos. Ela poderia ter guardado cada dólar e ninguém a teria culpado. Em vez disso, ela pensou em nós primeiro. É assim que ela é. Então tudo começou a desmoronar. Há cerca de um ano, Linda começou a ficar doente. Ninguém me disse exatamente o que estava errado, mas eu podia ver toda vez que a visitava. Ela parecia cansada de uma forma que ia além do sono. Ela estava constantemente no hospital. Meu pai era vago sempre que eu fazia perguntas e minhas irmãs também estavam sendo mantidas no escuro. Havia algo seriamente errado. E os adultos haviam decidido que nós não precisávamos saber o que era. Mais ou menos na mesma época, minha mãe biológica começou a aparecer na casa deles muito mais do que o normal, fazendo o jantar, passando a noite quando Linda estava no hospital, brincando de casinha com minhas irmãs como se sempre tivesse feito parte da vida delas, o que com certeza não era verdade. Minha mãe nunca gostou da Linda, nunca gostou das minhas irmãs. Ela havia deixado isso claro ao longo dos anos de pequenas maneiras. Então vê-la de repente agir de forma calorosa e caseira era profundamente perturbador. Meu pai estava caindo na dela, tentei conversar com ele sobre isso, disse a ele que não parecia bem, disse que parecia errado. Ele disse que eu estava sendo paranoico e vendo coisas onde não havia. Mas eu conheço minha mãe, eu a vi agir durante toda a minha vida. Ela não faz nada sem um motivo. Então ela começou a falar sobre querer viajar, mencionou pesquisar sobre investimentos, começou a dar indiretas sobre um ganho financeiro inesperado, como se já fosse um fato consumado. Minha mãe é bartender desde antes de eu nascer. Ela vive com o dinheiro contado do mês. Sempre viveu. Então de onde exatamente esse dinheiro estava vindo? Foi aí que a ficha caiu. Fui ao hospital e pedi pra ver Linda a sós. Ela me contou a verdade imediatamente. Insuficiência renal irreversível. Ela tinha talvez mais alguns meses de vida e já estava em transição para cuidados paliativos. Absorvi isso por um segundo e então contei tudo a ela. O que minha mãe andava fazendo na casa, como meu pai estava agindo, as coisas que minha mãe estava dizendo sobre dinheiro, tudo isso. Partiu meu coração contar a ela, mas ela merecia a verdade e eu não iria proteger as pessoas erradas. Nós dois choramos por um longo tempo. 2 dias depois, minha mãe apareceu na casa em total estado de colapso, gritando com meu pai, exigindo saber como Linda tinha descoberto. Eu dei um passo à frente e disse que tinha sido eu. Eu disse que se eles queriam fazer esse tipo de jogo, então teriam que lidar com as consequências. Minha mãe me deu um tapa. Então meu pai ficou ali parado e não disse nada, enquanto minha mãe, ainda furiosa, tomava a pior decisão da sua vida. Ela disse a verdade em voz alta na frente das minhas irmãs que ela nunca o amou. Ela estava fingindo o relacionamento inteiro para se aproximar o suficiente e ter acesso ao dinheiro da Linda quando ela partisse. Ela imaginou que ele herdaria tudo e se casaria com ele para ficar com o dinheiro. A sala ficou completamente em silêncio. Meu pai não se moveu, não falou, apenas ficou lá parado enquanto toda a sua vida desmoronava.